Muito bem, galerinha. Vamos então dar continuidade na nossa segunda aula aqui, né, do capítulo 2, e a gente vai estudar aí o desenvolvimento de diagramas de casos de uso. Então, basicamente aqui, vamos estudar primeiramente um sistema simples, né, para hotel, né? Lembrando que esse exemplo aqui é um exemplo de caráter didático, tá bom? Então, nada muito avançado aqui, é mais para vocês entenderem, né, inicialmente, como é que funcionam os diagramas de casos de uso, ok? E esse sistema ele é adequado para isso. Vamos ver? Então, vamos lá. Imaginemos que vamos fazer uma reserva de um quarto de um hotel X. Ao cliente, cabe a ele 3 opções: fazer a reserva, cancelar a reserva, consultar reservas. Caso opte em fazer uma reserva, é obrigatório efetuar pagamento e é opcional adicionar serviços. E ainda assim, o hotel conta com a presença de um recepcionista, né? No caso, uma recepcionista, em que ela realiza 2 operações, que é a de check-in e de check-out dos clientes. O objetivo aqui é desenvolver um diagrama de caso de uso que represente as funcionalidades do sistema. Pessoal, perceba uma coisa muito importante aqui. Logo de cara, você já consegue imaginar quem são os atores e quem são os casos de uso? Olha, de cara aqui já dá para perceber, né? Se vocês conseguirem pensar, pensem direitinho aí. Se vocês quiserem pausar o vídeo, pausa o vídeo e tentem pensar, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, né, os atores são, né, o cliente, né, propriamente o cliente que está ali fazendo ali 3 opções, né? O cliente cabe fazer a reserva, cancelar a reserva e consultar reservas, né? E tem lá, né, caso opte em fazer uma reserva, é obrigatório efetuar o pagamento. Olha só as palavrinhas-chave aqui, obrigatório, tá legal? E a gente tem aqui outros verbos, né, tá vendo? Efetuar, fazer, cancelar, consultar, né? E é opcional, adicionar serviço, tá vendo? Ó, opcional, entendeu? Olha as palavrinhas-chave aqui. Então, isso aqui a gente já identifica, né, como dá para a gente montar um diagrama de caso de uso. Além disso, a gente também tem aqui a presença, né, da recepcionista, em que ela vai realizar 2 operações, né, de check-in e de check-out. Né? Olha só que tranquilo, né? Não é difícil. Então vamos lá. Basicamente, aqui nesse slide, eu trouxe já o exemplo de como a gente monta, né, um diagrama de caso de uso. Então, basicamente, o que acontece? Aqui a gente tem os atores que são cliente, que é representado aqui por esse bonequinho, tá? Então, todo ator é representado por um bonequinho, como vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem aqui o cliente e a recepcionista, né? Ou seja, aqui a recepcionista é o outro ator. Então, ou seja, a gente tem 2 atores aqui no nosso sistema. E, além disso, por exemplo, o cliente, ele tem aqui 3 casos de uso, né, que ele pode estar executando. Então, o cliente cabe a ele fazer uma reserva, cancelar uma reserva e consultar reservas, né? Ao mesmo tempo em que a recepcionista ela pode realizar o check-in e realizar o check-out. Essas são as operações, né, ou ações que a recepcionista vai fazer. E aí, basicamente, o que acontece? Se ele faz a reserva, né, se o ator, né, o cliente faz a reserva, ele precisa efetuar o pagamento. Olha só que coisa interessante, né? Então, para fazer a reserva, é obrigatório efetuar o pagamento. Então, esse tipo de relacionamento aqui é uma extensão, né? No caso, uma inclusão, tá ok? Então, a gente tem aqui que no caso de uso, para a gente denotar inclusão, a gente utiliza o estereótipo, né? Include, tá bom? O estereótipo é essa denotação aqui, tá? Que tá entre 2 menores e 2 maiores. E dentro aqui a gente tem a palavra include, ou seja, uma inclusão, ok? E ao mesmo tempo, a gente também tem que é opcional, né, o cliente adicionar serviços, né? Quando é alguma coisa de caráter opcional, a gente utiliza então o estereótipo, né, a extensão extend, tá bom? Então a inclusão é de caráter obrigatório, né, porque ele precisa efetuar pagamento, senão a reserva não é realizada, e eventualmente se ele quiser adicionar serviços, ele pode, né? Então nesse caso aqui é um extend, ok? Então esse é o sisteminha, né, bem simples, né, bem didático, né, que representa, né, o uso do diagrama de caso de uso para o exemplo aqui do sistema de hotel. Bom, a gente também tem a opção, né, de detalhar os casos de uso, né? Esse detalhamento é muito importante, inclusive na documentação, né, de um diagrama de caso de uso. Então, muitas vezes é necessário que, ao ver um diagrama de caso de uso, vocês possam documentar aquilo que vocês estão vendo, né?
Então, como é que a gente documenta, né? Isso é útil na elaboração do diagrama. Então, basicamente, o que a gente viu lá? A gente tem, por exemplo, o caso de uso, fazer reserva, né? Então, vamos imaginar que essas informações aqui, elas não estão explícitas aqui nesse enunciado, mas vocês podem, eventualmente, colocar alguns textos aqui, né? Alguns passo a passos que representem, né, o caso de uso fazer reserva, né? Assim como os demais casos de uso. Então, por exemplo, no caso de fazer reserva, a gente tem, por exemplo, 3 operações aqui. A gente tem 3 situações, ou seja, o cliente ele insere os seus dados pessoais no sistema. O passo 2, ele escolhe o quarto de hotel para reserva. E no passo 3, o cliente é direcionado para a página de pagamento. Então, a gente está mais ou menos ali simulando a interação do cliente com o sistema, por exemplo, né? Então, isso faz parte do caso de uso fazer reserva, né? Além disso, a gente também pode, né, detalhar o caso de uso, por exemplo, adicionar serviços, né? No caso, o cliente opta em acessar a página de hotel referente a adicionar serviços extras prestados pelo hotel, né? Então, caso ele opte, né, em adicionar serviços, a gente tem esse detalhamento aqui, tá bom? E por aí vai, pessoal, né? A gente pode, por exemplo, cancelar a reserva, né? Como é que ele cancela a reserva? O cliente, por exemplo, faz login no sistema. Aí, o passo 2 o cliente desiste e cancela a reserva. Então, são passos, assim, que são executados de 1 para 2, 2 para 3, sempre de maneira crescente, tá bom? A gente tem um passo a passo aqui, beleza? E para consultar reservas, como é que seria detalhar, né, a consulta de reservas? Mais uma vez, né, o cliente tem que fazer login no sistema, né, o cliente irá na página listar reservas e o sistema exibe uma lista paginada de reservas já efetuadas por este cliente, né? Olha que interessante, né? Então, a exibição de lista paginada mostra para a gente o quê? A característica do sistema, né? O sistema tem ali um framework ou algum tipo de funcionalidade que vai te dar ali a paginação das reservas já efetuadas por este cliente, ok? Pode ser numa data recente, uma data mais antiga, enfim, aí depende do sistema. Aí dá para a gente detalhar de milhões de formas possíveis, né? Diversas formas possíveis. Além disso, a gente também pode ter, né? A gente também tem aqui, né? Faltou mencionar o caso de uso efetuar pagamento. Então, no caso de uso efetuar pagamento, o cliente ele fornece os dados do cartão de crédito, por exemplo. Aí o cliente submete os dados e aí o sistema, por fim, confirma o pagamento, ok? Então, esse é um exemplo no caso do efetuar pagamento. E aí a gente tem as extensões, né? O que seria as extensões nesse caso aqui, né? Isso vai um pouco além quando a gente detalha, né, os casos de uso, isso vai um pouco além do que está lá no diagrama, como eu mostrei. Então, por exemplo, imagina que o sistema, no passo 3 aqui, uma possível extensão seria, por exemplo, o sistema não confirmar o pagamento. Aí o que acontece se o sistema não confirmar o pagamento? O sistema informa que é necessário solicitar uma nova compra. Daí o cliente acessa o sistema e fornece novos dados de pagamento. Aí volta um ciclo novamente, entendeu? Então, isso são informações importantes que podem ser mencionadas lá no diagrama, né, no nosso sistema. E para finalizar, né, a gente tem que, né, por exemplo, os casos de uso da recepcionista, né, relacionadas à recepcionista, que seria o outro ator ali do sistema. Então, a gente tem, por exemplo, realizar check-in, né? Então, o que acontece? A recepcionista registra a entrada de cliente no hotel. Qual é a pré-condição? O cliente tem uma reserva válida. Não dá para fazer check-in se o cliente não tem uma reserva. Ele precisa ter uma reserva válida, né, para poder realizar o check-in. Isso é uma pré-condição. Aí entra na importância da pré-condição, entendeu? E aí, na mesma forma, né, para realizar check-out, qual que é a pré-condição? Né? Primeiro, o recepcionista registra, né, a saída do cliente do hotel, mas qual é a pré-condição? O cliente está hospedado no hotel. Tá vendo como são fases importantes, né, dentro dos casos de uso que, né, é necessário esse detalhamento, ok? Então é isso, pessoal. Aqui a gente não está trabalhando com generalização, herança nem nada. Aqui é algo bem simples mesmo. E o detalhamento de casos de uso é fundamental, né, na elaboração do diagrama, né? Ou seja, a gente consegue ali colocar de forma bem sutil, né, de forma bem detalhada mesmo,
como é que cada caso de uso funciona, como é que, né, como é que é feita a interação, quais são as condições, pré-condições, extensões e por aí vai. Ok, pessoal? Então é isso. Um forte abraço e até a próxima aula.